Obrigado, pastor. Graças, paz, igreja. Amém. Amém. Bom dia a todos. Louvado seja o Senhor. Bom estarmos juntos nesta manhã de domingo, para reunirmos e ouvirmos a palavra do Senhor e celebrarmos a eles, orarmos, buscarmos. E nós temos crido. Nós, como igreja do Senhor, temos orado por cura, pelo milagre, pela restauração, pelo poder de Deus manifesto neste tempo de adversidade. E nós cremos que Deus é poderoso, soberano e grande, e Ele pode fazer o milagre ainda nesse tempo, em nome de Jesus. Você crê comigo? Aleluia. Abra comigo tua Bíblia, Salmos 107. Nós vamos ler dois textos, tá? Nós vamos ler o Salmo 107, depois nós vamos ler Marcos capítulo 4. Então você abra comigo, primeiramente em Salmo 7, versículo 23. E nesse trecho do Salmo, aqui o salmista, ele vai declarar esse Salmo como um Salmo de Deus salvando o teu povo em meio às tribulações. E no versículo 23, ele diz assim: os que tomando navios descem aos mares, e os que fazem tráfegos na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso, que elevou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até o abismo. No meio destas angústias desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambaleavam como ébrios e perderam todo o tino. Então na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou nas suas tribulações. Fez cessar a tormenta e as águas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Aleluia. Enquanto você abre comigo lá em Marcos, Evangelho de Marcos capítulo 4, verso de número 35, você diz comigo aí: seguro porto. Pode dizer, seguro porto. Aleluia. Marcos capítulo 4, verso 35. Evangelho de Marcos capítulo 4, verso 35. Diz a palavra de Deus: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. Os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se ali grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhes disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Versículo 40, então lhes disse: porque sois assim tímidos? Porque é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Pai, nós te louvamos nesta manhã e te agradecemos pela tua palavra que foi aberta, que foi lida, e como sempre, que ela venha gerar vida aos nossos corações. Senhor, nós nos rendemos diante da tua presença. Senhor, nós nos rendemos, Deus, em adoração, em oração, em humilhação, em clamor. Mas nessa hora nós ansiamos ouvir a tua voz, a tua palavra. Senhor, nós ansiamos aprender de ti para sermos renovados pelo poder dela. Espírito Santo, tu tens liberdade nesta manhã. Ministra aos nossos corações, aqui no templo, quem está nas suas casas nos assistindo, Senhor, que seja renovado, que seja restaurado, que seja vivificado, para que tenhamos, ó Deus, essa fé, essa disposição, essa certeza no nosso coração, que o Senhor está conosco em todo o tempo, em nome de Jesus. E você que crê comigo, diga bem forte, amém. Aleluia. O tema da mensagem nesta manhã é: Jesus está no barco. Simples assim. Você pode dizer comigo: Jesus está no barco. E agora, com um pouco mais de fé, você vai falar para você: Jesus está
no meu barco. Aleluia. Nós lemos aqui 2 textos, Salmo 107, Marcos capítulo 5, e usaremos então o texto de Salmos, capítulo 107, Salmo 107, melhor dizendo, como um pano de fundo, para entendermos um pouco Marcos, o Evangelho de Marcos, no seu capítulo 4, do versículo 35 em diante. E nós aprendemos diante desses cenários que inevitavelmente o povo de Deus passa por tempestades. Inevitavelmente aqueles que creem e servem a Jesus também passam por situações difíceis, por momentos adversos, por temporais não programados, por temporais não presumidos. Algo que você não esperava, de repente acontece. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje nós temos a meteorologia, hoje nós temos apesar de não acertarem sempre, porque o Senhor, o meu Deus e o teu Deus é Senhor do tempo, mas a verdade é que estudiosos, aqueles que atuam nessa área, eles conseguem prever terremotos, eles conseguem prever tsunamis, eles conseguem prever tantas coisas, o tempo, o clima, mas fato é que eles não podem socorrer e suprir aquilo que a tempestade e aquilo que o temporal causa. O que eles podem fazer é avisar, é programar, é falar de antemão, mas tudo isso faz parte. Mas o que eu quero dizer para você é que existem temporais e existem tempestades, situações adversas que nós não programamos. Eu tenho certeza que se eu perguntar para você, ou para qualquer um que esteja nos assistindo, certamente você não programou estar passando por essa pandemia, certamente você não desejou estar passando por esse tempo, certamente nunca na história alguém havia pensado. E nós costumamos dizer o seguinte, que no seminário, na faculdade de teologia, eles nos ensinam muitas coisas, nos ensinam a interpretar texto, nos ensinam a pastorear, a aconselhar, a pregar, muitas coisas, mas ninguém nos ensinou a passar por esse momento que nós estamos passando. Ninguém nos ensinou a passar pelas adversidades que muitas vezes você passa dentro da tua casa. Ninguém nos ensinou a passar pelas adversidades, pelas enfermidades, pelas tribulações e por tudo aquilo que se levanta inesperavelmente diante das nossas vidas. Acontece que nós temos um Deus que é Senhor sobre todas as coisas, que sabe todas as coisas de antemão, que é soberano sobre tudo e sobre todos, e Ele é o Deus da minha vida e da tua vida, e por saber de todas as coisas Ele nos cuida, Ele nos guarda, Ele nos sustenta, Ele nos abençoa, Ele nos direciona, Ele nos dá direção, escape, sustentação, porque Ele sim sabe todas as coisas ao meu respeito e ao teu respeito, a respeito da minha casa e da tua casa. Então mesmo nesse tempo de tempestade, de temporal, de adversidade, de circunstâncias diferenciadas de tudo que você já viveu, eu tenho a plena certeza, eu tenho a convicção que Deus, Ele está no controle de todas as coisas, e Ele está no meu barco, e Ele está no teu barco, para abençoar, guardar, sustentar e direcionar as nossas vidas. Você crê nisso? Aleluia, aleluia. Fato é que em meio às tempestades, meus irmãos, as tempestades da vida, as tempestades, os problemas que se achegam, que se apresentam diante de nós, mesmo nós não querendo, mesmo nós não pedindo isso, nós podemos crer que existe um Jesus, nós podemos crer que existe um Senhor, que governa a minha e a tua vida, e está no controle de todas as coisas, governando o meu e o teu barco. Aqui no contexto do Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35, nós estamos diante de uma situação vivenciada pelos discípulos. Eles estão no mar da Galileia, mar esse que de fato não é um mar esse que é um lago, que tem aproximadamente 21 metros de comprimento por 14 metros de largura. Mas esse lago, ele fica cercado de montanhas, e esse lago, ele tem nas suas condições normais, as suas águas calmas e tranquilas. Mas acontece que por ser cercado dessas montanhas, por ser de fato um lago numa espessura não tão grande, não tão extensa, por estar aproximadamente 200 metros abaixo do nível do mar, ele tende a ficar muito quente na época do verão, muito quente. E aí, alguns estudiosos vão dizer que chega aproximadamente aos 30, 35, 37 graus, as águas deste mar, deste lago, do mar da Galileia, chamado mar da Galileia. Mas isso também é propício, porque ali, todo o degelo do Hebron, ele vai estar
caindo sobre aquele mar, sobre aquele lago, o mar da Galileia. E também por estar cercado de montanhas, na mudança climática, ele tende a receber todo o ar gelado. E o que acontece? Esse choque térmico faz com que aquelas águas que eram tranquilas, aquelas águas que são calmas, que são quentes, que são boas para se navegar, elas tendem a ficar agitadas, elas tendem a ficar violentas. E alguns estudiosos, eles tendem a dizer que podem se formar até redemoinho, tamanha a violência que aquele mar se apresenta nessas circunstâncias adversas. Mas Rodolfo, por que você está dizendo isso? Porque nós estamos diante de um fato, e nós estamos diante de uma história, de homens que faziam e viviam da pescaria, que viviam no mar, que viviam nos barcos, e certamente já haviam passado por tempestades, por temporais e por adversidades que haviam enfrentado no mar da Galileia, porque não foi a primeira tempestade, não foi a primeira situação adversa, não foi o primeiro temporal que eles enfrentaram, porque eu acabei de relatar para você diversas situações climáticas faziam com que esse mar passasse por momentos de adversidade, que essas águas se agitassem e se tornassem violentas. Então nós podemos entender que em algum momento passado, esses homens já haviam passado por tribulações e por tempestades, naquele mesmo mar, naquele mesmo lugar. Mas o que eu quero dizer para você, é o que eu entendo nesse texto, é o que nós vamos compartilhar nesta manhã, que talvez você já tenha passado por tanta tempestade, talvez você já tenha passado por tanto temporal, por tanto momento de adversidade, mas nada se compara com o que você está passando hoje, nada se compara com o temporal deste momento, nada se compara do que você já viveu com o que você está vivendo. E isso estava acontecendo com os discípulos, mas existe uma grande diferença neste dia, e existe uma grande diferença nesta manhã. Nas outras tempestades, eles estavam só, eles estavam à mercê das suas habilidades, assim como eu e você estivemos tantas vezes. Mas nesta manhã, como neste dia para os discípulos, existia um diferencial chamado Jesus Cristo, que estava no barco, e mesmo que a tempestade fosse diferente, mesmo que ela fosse maior, mesmo que ela fosse difícil de superar, Jesus está no barco, e nessa manhã não é diferente. Jesus está conosco, meu irmão. Talvez essa tempestade, esse temporal é diferente de tudo que já vivemos, eu acredito que sim. E talvez, como eu já disse algumas vezes, o coronavírus seja pequeno, e não desmerecendo a gravidade do problema, mas pequeno diante do problema que você está enfrentando. Problema esse que você nunca enfrentou, que você nunca viveu, e talvez você não saiba como enfrentá-lo, como vencê-lo. Mas nessa manhã, diferentemente como naquele dia, Jesus está no barco, Ele está no controle, Ele caminha conosco, Ele está no controle da minha e da tua vida, para nos dar direção, vitória, socorro. Ele é o nosso auxílio e socorro bem presente na hora da tribulação. Você crê nisso? Aleluia, aleluia, glória a Deus. E eu aprendo então, e nós aprendemos então, três coisas nesse texto. Lembrando que nós estamos usando o Salmo 107, versículo 23 até o 30 como pano de fundo, para compreender a forma como Deus trabalha em meio às tempestades e tribulações da vida, e trazendo aqui para a realidade desse texto, dos discípulos neste dia, e para a realidade, para o cotidiano da nossa vida nos dias de hoje, nós aprendemos algumas coisas com esse texto. Primeira delas, versículo 35 diz: naquele dia sendo tarde, disse-lhe Jesus. Quem disse, igreja? Jesus. Passemos para a outra margem. E ele, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e os outros barcos o seguiam. Primeira coisa que eu aprendo: Jesus conhece o melhor caminho. Você crê nisso? E eu já li o texto para você, meu irmão. Você já leu o texto comigo nesta manhã, você já conhece esse texto. Os versículos subsequentes a esse, muitas coisas acontecem. As tribulações acontecem, o temporal vem, a tempestade se levanta, o vento sopra mais forte, as águas se agitam de uma maneira diferente. Eles estão diante de um contexto, de uma realidade jamais vivenciada. Mas o versículo 35 diz que quem direcionou eles por esse caminho foi o próprio Jesus. Sabe por quê, meu irmão? Porque Jesus conhece o melhor caminho. Mas fato é que, independente da circunstância e da situação que nós estamos vivendo,
Quando a nossa submissão, a nossa obediência, a voz, a direção, a orientação de Jesus é acatada, aí sim, independente da circunstância, nós passamos pelas tempestades da vida, mas sabendo quem está no controle de todas as coisas. Eu fico pensando que em algum momento os discípulos podiam se perguntar: mas Jesus sendo o Cristo, não está na Bíblia, eu estou conjecturando aqui, Jesus sendo Cristo, Ele nos leva para um tempo, para um momento, para um caminho, por um caminho que Ele sabe que haveria de ser dificultoso. Muitas vezes você se pergunta: por que Jesus permite algumas coisas na minha vida? Por que Jesus me permite passar por algumas coisas? E outrora você dizia: se eu passar por algumas coisas eu não vou aguentar, se eu viver algumas coisas eu não vou suportar, se eu tiver que enfrentar alguma realidade desta eu não vou conseguir suportar. E aí nós passamos por ela, nós enfrentamos ela, nós nos deparamos com ela, e aí nós percebemos que nós conseguimos, mas não por nós, não por quem nós somos, não por aquilo que nós temos, mas porque existe um Senhor que está no controle, forjando a minha vida e a tua vida, a minha fé e a tua fé, trabalhando em meio às tempestades, para que eu e você venhamos a adquirir confiança soberana nele, descanso naquele que é a paz que excede todo entendimento, para que nós venhamos a repousar, mesmo nos tempos de adversidade, em pastos verdejantes, e mesmo que andemos pelo vale da sombra da morte, temos a certeza que Ele está conosco, que Ele é socorro bem presente na hora da tribulação, que os nossos olhos olhem para o monte, e o nosso socorro não vem de monte, mas vem do Senhor que fez os céus e a terra. É por isso que mesmo quando nós passamos por uns momentos difíceis, meu irmão, nós cremos que estamos obedientemente diante da direção e do caminho do Senhor, porque Ele conhece o melhor caminho para as nossas vidas. Você crê nisso? Aleluia! É isso que os discípulos estavam vivendo, meu irmão. É isso que os discípulos estavam experimentando. E aqui é interessante que, se nós formos continuar lendo o capítulo 5, Jesus ele estava para ir a Decápolis, Jesus estava para ir a outra margem, é isso que ele fala aqui. Nessa cidade essa que não era muito frequentada por judeus, que não era muito visitada pelos judeus, por se tratar de uma cidade onde a maioria dos povos eram gentios, mas Jesus ele tinha algo para fazer naquele lugar. Jesus ele tinha algo para manifestar naquele lugar. Nessa cidade, o endemoniado Jerusalém ele vai ser curado, ele vai ser liberto. Meu irmão, o que eu quero dizer com isso? Quando nós confiamos, obedecemos, sem contestar, sem questionar, sem murmurar, o caminho no qual nós estamos inseridos, sabendo que o Senhor tem o melhor para nós, é porque Ele está nos preparando para coisas maiores, Ele nos está preparando para desafios maiores, Ele está nos preparando para situações maiores. E meu irmão, quando você chegar do outro lado da margem, você vai ver libertação, você vai ver milagre, você vai ver sinais, mas não só do outro lado da margem. Enquanto você passa pela tempestade, Jesus está proporcionando você ver que a voz dele acalma o mar, que a voz dele acalma a tempestade, que ele tem o governo sobre todas as coisas, porque a mesma voz que criou tudo é a mesma voz que cessa o barulho, o medo, a tempestade, o vento, o soprar, e ele nos dá descanso, ele nos dá tranquilidade, uma paz que excede todo entendimento, mesmo em meio ao caos. Aleluia. Esses discípulos, meu irmão, eles iam enfrentar muitas coisas ao longo da vida. Esses discípulos, eles iam se deparar, pastor, com tantas situações, que essa tempestade seria fichinha. Mas para que eles vivenciassem grandes coisas, para que eles enfrentassem grandes desafios, para que eles passassem por momentos muito mais adversos do que essa tempestade, eles teriam que passar por essa tempestade. Muitas vezes nós não entendemos o tempo presente, nós não entendemos as circunstâncias da vida que nos permeia, mas o Senhor ele está nos preparando, e Ele está nos forjando para muitas outras coisas, em que nós teremos que ser ainda mais forte, pelo Espírito Santo de Deus que nós habita. Ele está trabalhando a minha fé, meu irmão, Ele está trabalhando a tua fé, Ele está trabalhando a minha e a tua vida, para continuarmos, mesmo em meio às tribulações, sendo instrumento e boca de Deus, e instrumento para a glória e louvor do santo e bendito nome dEle. Aleluia. Nós cremos nisso, você crê? Aleluia. Segunda coisa que nós aprendemos, meu irmão, versículo 37 diz assim: ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas
se arremessavam contra o barco de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhes disseram: Mestre, não importa que pereçamos. Segunda coisa que eu aprendo: prefira crer em Jesus ao invés de confiar em suas habilidades. Prefira crer em Jesus ao invés de confiar nas suas habilidades. Eu iniciei contando para você o contexto desta história, contando para você que os discípulos provavelmente já haviam passado por momentos difíceis, já haviam passado por momentos adversos, e assim é comigo e é com você. Se nós chamarmos aqui todo mundo que já teve um problema e esse problema foi vencido, essa tribulação foi alcançada vitória, certamente todo mundo faria uma fila aqui e cada um contaria pelo menos um momento adverso que enfrentou, uma tempestade que venceu, um momento adverso que obteve êxito. E os discípulos já tinham passado por isso. Eram homens experimentados, eram homens que conheciam de barco, eram homens que conheciam de mar, eram homens que conheciam de tempestades. Mas nesse dia, eles não lutaram do seu jeito, eles não fizeram da sua maneira, eles optaram em não fazer segundo as suas habilidades e conhecimentos, mas eles entenderam que era necessário a manifestação do Filho de Deus para a manifestação do milagre. Rodolfo, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que muitas vezes nós passamos por problemas, e nós achamos que esses problemas vão ser resolvidos da forma que nós resolvemos outros, e aí nós colocamos o nosso entendimento, nós colocamos o nosso intelecto, nós colocamos a nossa forma de pensar, nós colocamos o nosso achismo, nós colocamos tudo aquilo que nós sabemos e temos para fazer do nosso jeito, da nossa maneira. E aí nós falamos aquela famosa frase: agora só Deus. E eu costumo dizer que essa frase é muito errada, porque na verdade Deus ele teria que vir antes de tudo e não ser o só, não ser a segunda opção, não ser a última opção, mas ele tem que ser, e ele é sempre a primeira opção. E aí os discípulos estão diante dessa situação, eles estão diante de um problema que talvez eles já tenham enfrentado, mas agora eles percebem que esse problema é maior. Agora eles percebem que essa tempestade é maior, que esse momento de adversidade é maior. E eles entendem que não é na força do braço, que não é do seu jeito, que não é a sua maneira, que não é nas suas habilidades. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós não conseguiremos fazer aquilo que só Jesus pode. Nós não podemos, igreja, fazer aquilo que só Jesus pode. Jesus ele chega no enterro, no velório de Lázaro, e ele fala para aquelas irmãs: se creres, verás a glória de Deus. Qual é a função delas? Crer. Quem ressuscita? Jesus. Muitas vezes nós queremos fazer a parte de Jesus, quando na verdade a nossa parte é só crer. Como nós fizemos nesta manhã aqui: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E hoje então nós entendemos isso, direcionados por isso, nós nos rendemos, nós nos humilhamos, nós oramos, nós buscamos, nós nos arrependemos e cremos que o Senhor ouvirá, perdoará, sarará, fará um milagre, entrará com provisão. Nós cremos nisso, meu irmão. Mas tem tanta gente fazendo do seu jeito, tem tanta gente desesperada tentando da sua maneira, tem tanta gente dependendo de um socorro humano, tem tanta gente na expectativa de um governo que seja mudado, tem tanta gente desesperado porque não é criado a vacina na proporção que se deve ser criado. Tem tanta gente colocando nos homens a expectativa daquilo que só Jesus pode fazer. Por isso nessa manhã, meu irmão, tira de você essa responsabilidade e coloca em você a fé, a ousadia, o desejo de crer que Jesus está no controle de todas as coisas, e que existem coisas que nós não vamos fazer, nós não vamos conseguir, por mais inteligente e capacitado que sejamos. Só Ele pode, só Ele tem o controle, só Ele tem o domínio, porque Ele é Senhor sobre todas as coisas, para que ao findar de todas as tempestades, Deus seja glorificado na minha vida e na tua vida, na minha casa e na tua casa, em nome de Jesus, aleluia. Você crê nisso, meu irmão? Por isso prefira crer em Jesus
Ao invés de confiar nas suas habilidades, nas minhas habilidades, prefira crer, confiar, prefira se humilhar, prefira orar, prefira buscar a face do Senhor, e Ele ouvirá e atenderá do céu. Aleluia, aleluia, aleluia. Terceira e última coisa que nós aprendemos, versículo 39 em diante diz: e ele despertando repreendeu o vento, e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou, e fez grande bonança. Então disse-lhe: porque sois assim tímidos? Por que é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande tremor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? E eu quero aqui usar o versículo 1 do capítulo subsequente, que diz assim: entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Jerusalémos. Aleluia. A terceira coisa que eu aprendo: Jesus sempre te conduzirá em segurança. Mas Rodolfo, você acabou de me ler um texto em que eles estão diante de uma tempestade, a ponto de alguns momentos acharem que vão morrer e perecer, e você vem dizer para mim que Jesus conduz a minha vida em segurança. Meu irmão, nesta manhã, quantos podem dizer: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor, até aqui ajudou o Senhor a minha casa, até aqui ajudou o Senhor a minha vida, até aqui Ele tem nos ajudado. Meu irmão, entre problemas, entre dificuldades, entre tribulações e temporais, o Senhor tem permitido você vencer e passar por todas elas. Sabe por quê, meu irmão? Porque independente da luta, Ele conduz a tua vida e a minha vida em segurança. Aleluia. Nós chegamos. Quantas outras margens você já chegou, meu irmão? Em quantas outras margens você já chegou? Você já parou para perguntar? Por isso que Jeremias vai dizer: trago à memória aquilo que me dá esperança. É porque nos dias de tribulação eu lembro que eu já passei por outras, nos momentos de adversidade eu lembro que eu já passei por outras, e eu trago à memória quantas outras margens eu já cheguei, quantas outras terras secas eu já pisei, quantos outros momentos de vitória eu já obtive, porque Jesus me conduziu por um caminho seguro. Aleluia, aleluia. Meu irmão, Ele está dizendo que no mundo teremos aflições. As aflições são inevitáveis, elas acontecem, elas fazem parte do percurso. As tribulações, os temporais, as adversidades, elas se levantam, mas Ele diz: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele venceu por mim e por você, meu irmão. Mas são caminhos que muitas vezes eu e você temos que passar para experimentar a bondade, o amor, a graça, o cuidado, a segurança de Cristo Jesus, para que a minha fé e a tua fé seja crescida, seja aumentada, para que eu e você venhamos a tirar os nossos olhos de nós, daquilo que é humano, daquilo que é temporal, daquilo que é passageiro, e colocarmos os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé. Aleluia, aleluia. Quando nós olhamos para essa circunstância, meu irmão, nós vemos que Jesus, Ele vai e Ele acalma a tempestade, Ele emudece o vento, Ele aquieta, fazendo aquele lugar grande bonança. Meu irmão, existe um tempo determinado para Jesus cessar esse vento que sopra contra a tua vida. Existe um tempo para que Jesus venha acalmar toda a tempestade que tem se levantada. Mas nesse tempo, meu irmão, busque a Ele de todo o teu coração, lembre que Ele está no teu barco, se entregue à soberana vontade dEle, descansa nesse Deus soberano, porque Ele tem em segurança um caminho para mim e para você, para que cheguemos a outra margem, para que experimentemos outras coisas, para que subamos de nível e para que vivamos o sobrenatural dEle, em nome de Jesus. Você crê nisso? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Se coloque de pé nesta manhã. E o salmista, quando nós lemos lá como pano de fundo o Salmo 107, ele vai dizer no versículo 30, que Ele nos leva a um porto desejado. Ele nos leva ao porto desejado. Tem uma música do Fernandinho, não sei se é essa que eles vão cantar. A gente pediu, né? Aleluia. É que eu pedi hoje, irmão, então entendam. Pastor tem meio disso, né, pastor? É. Mas sexta-feira eu estava indo trabalhar
Sexta-feira eu estava indo para Engenheiro Coelho. E ao sair da minha casa eu já senti algo diferente. Saindo da minha casa eu comecei a orar a Deus. Nós temos alguns amigos que estão passando por momentos adversos com essa Covid. Nós lembramos aqui, por exemplo, do Juninho. Nós lembramos aqui do pastor Fausto de Itatiba e tantos outros. Pastor Fausto precisando de um milagre, precisando de um socorro, precisando de um agir de Deus, como todos nós. E aí eu lembrando de todas essas pessoas passando por momentos de adversidade. Nós temos os sobrinhos lá da Silvana, que é ali tia, que é nossa tia. Nós temos tantas pessoas passando, e o Senhor, Samuel, sobrinho do Wellington, com 8 anos de idade, foi acometido de um tumor na cabeça. E aí eu fui lembrando de todas essas coisas, e o Espírito Santo me tomou, e eu comecei ali a chorar, a ponto de que eu não conseguia olhar para a pista, que meus olhos eles estavam muito molhados, e eu simplesmente só conseguia orar e pedir a Deus misericórdia. E veio esse texto à minha mente, essa canção. E aí quando eu ouvi, eu fiquei ainda mais cheio da presença de Deus, e eu pude descansar que mesmo em meio a esses tribulações e temporais todos que nós estamos vivendo, Ele está conosco, meu irmão. Jesus está no barco. Você crê nisso? Ele está no controle da minha vida e da tua vida. Ele está no controle da minha casa e da tua casa. Meu irmão, que nesta manhã você possa entender que Jesus conhece o melhor caminho. Simplesmente creia, obedeça a voz dele, descanse. Se você está ouvindo a direção e está obediente, aquilo que você está vivendo faz parte do processo, faz parte daquilo que Deus está trabalhando na tua vida. Que você possa preferir crer em Jesus, ao invés de crer em você mesmo, em crer em homens e mulheres que são vulneráveis. Creia que Ele pode fazer o milagre na tua vida, e que saia daqui nessa manhã entendido que independente do momento que você está vivendo, independente do momento que o Brasil, o mundo esteja vivendo, nós vamos pisar na outra margem, nós vamos chegar do outro lado, nós vamos experimentar outras coisas. Mas não só quando nós chegarmos lá, nesse tempo de adversidade, nesse temporal que nós estamos passando, nós vamos ver a mão de Deus como temos visto, Ele agindo em nosso favor, porque Jesus sempre nos conduz em segurança. Você crê, meu irmão? Aleluia. Salvador do mundo, todo o poder está em tuas mãos, Criador do universo e tudo que nele há. Eu posso subir o mais alto monte ou descer o mais profundo vale, o meu Deus ali estará, sua mão me guiará. Escute isso. As ondas atendem ao seu andar, os ventos escutam seu sussurrar. A tempestade vai passar, Ele está comigo. As ondas atendem ao seu mandar, os ventos escutam seu sussurrar. A tempestade vai passar, Ele está comigo. Salvador do mundo, Creia nisso, meu irmão, nesta manhã. todo o poder está em suas mãos, Criador do universo, tudo que nele há. Eu posso subir o mais alto monte ou descer o mais profundo vale, o meu Deus ali estará, sua mão me guiará.
seu andar, os ventos escutam seu sussurrar, a tempestade vai passar, ele está comigo. Ele está comigo. Você pode dizer isso nesta manhã? As ondas atendem ao Seu andar, os ventos escutam seu sussurrar, a tempestade vai passar, ele está comigo. declare, Ele está comigo, Ele está comigo. Senhor, nós cremos que o Senhor está conosco nesta manhã, e não só nessa manhã, mas todos os dias das nossas vidas. E nós cremos, ó Deus, que o Senhor caminha sobre o mar, que o Senhor, ó Deus, que é o som da tua voz, Jesus, o mal tem que correr, ele tem que fugir, as ondas cessam, o barulho some, tudo aquilo que causa medo e temor se esmorece, tudo aquilo que tem causado pânico e tem se levantado contra a tua igreja, contra o teu povo, contra aqueles que creem no teu nome. Senhor, essa tempestade vai passar, esse tempo de adversidade vai passar, Senhor, porque nós vamos descansar no Senhor, e o Senhor está conosco todos os dias até a consumação do século. As ondas atendem ao seu andar, os ventos escutam seu sussurrar, a tempestade vai passar, ele está comigo. Declare isso nesta manhã. A tempestade vai passar, ele está comigo. Senhor, obrigado pela tua presença, obrigado porque o Senhor está conosco, e em Ti nós podemos descansar que o Senhor está conosco, temos a certeza de que o Senhor está conosco. Senhor, o temporal vai passar, a tempestade vai passar, o dia adverso vai passar, os momentos dificultosos que estamos enfrentando vão passar. Senhor, nesta manhã nós somos renovados, nós somos restaurados, vivificados, porque vai passar esse tempo de adversidade, nós vamos vencer, nós vamos chegar do outro lado, mas até chegarmos, até pisarmos em terra seca, nós vamos continuar sustentado pelo Senhor, livres de todo mal, Senhor, aprendendo em meio às tribulações e às tempestades da vida, porque o Senhor está conosco, o Senhor está no barco, o Senhor é conosco, o Senhor é com a nossa casa e com a nossa família. E se você crê comigo, se você recebe, aplauda e glorifica Ele nessa manhã, aleluia. As ondas atendem ao seu mandar, declare, a tempestade vai passar, ele está comigo. Ele está contigo, meu irmão. Ele está com a tua casa, Ele está com a tua família, Ele está no teu barco, para a glória e para louvor do nome dEle. Nós, Senhor, cremos, Senhor, e recebemos a tua bênção, em nome de Jesus. E você que foi abençoado, glorifica, exalta e adora a Ele, em nome de Jesus. Deus abençoe você, pastor. Glória a Deus.